Queridos irmãos e irmãs, neste quinto domingo, o domingo que já antecede a Semana Santa, a igreja nos apresenta o tema da ressurreição, porque vamos celebrar os mistérios de Cristo que culminam com a sua ressurreição. A igreja nos prepara para a Semana Santa, nos apresentando o próprio Jesus, que tem poder sobre a morte. Mas eu queria convidá-los, queridos irmãos e irmãs, diante desse evangelho tão bonito, tão comovente, e que nós já conhecemos tanto, da ressurreição de Lázaro, eu queria convidá-los a fazermos uma reflexão sobre a trajetória que muitas vezes nós fazemos na nossa oração, que foi a trajetória que fizeram as duas irmãs, mas sobretudo Marta, que intervém mais. 3 momentos, Marta reza a Jesus, e parece que cada vez mais ela não é escutada. Mas por outro lado, em cada vez que ela faz o seu pedido, Jesus dá uma resposta. E eu creio que na atitude de Marta e na de Jesus, nós podemos encontrar força e consolação para muitos momentos em nossa vida. Quais são as 3 orações que Marta faz a Jesus? Primeira oração: Senhor, aquele que amas está doente. Segunda oração: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Terceira oração: Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia. Percebem a trajetória descendente de Marta? Primeiro ela pede por aquele que está doente, depois ele já está morto e depois ele já cheira mal. Vejamos cada passo desse e o que é que Jesus responde. Essas palavras, queridos irmãos, podem ser também a nossa oração a Jesus. Senhor, aquele que amas está doente. Nós sabemos que Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Era uma casa onde Jesus gostava de estar. Naquela casa, ninguém o observava, ninguém o julgava, ninguém ficava colocando ciladas para Jesus, para tentar colocá-lo em contradição. Mas era uma casa que acolhia Jesus de coração aberto, uma casa que dava hospitalidade a Jesus. E por isso Jesus gostava de estar na casa de Marta, Maria e Lázaro, a casa de Betânia. Devemos pedir a Deus que a nossa casa também seja essa Betânia, onde Jesus goste de estar, onde ele se sinta à vontade, como mais um membro da família. E quem tem essa proximidade com Jesus, pode falar assim com ele: Senhor, aquele que amas está doente. Quem é esse doente? Somos nós. Todos nós trazemos as nossas enfermidades. Muitas vezes enfermidades corporais, trazemos nossas fraquezas, mesmo materiais, também as doenças, as perdas da vida, os sofrimentos que a vida vai fazendo acumular em nossa existência, os sofrimentos da alma. Senhor, aquele que amas está doente. Se você não souber como rezar a Jesus, diga simplesmente essa palavra: aquele que amas. Como dizia Santa Teresa, a oração é falar com alguém que eu sei que me ama. E é assim que eu falo com Jesus: aquele que ama, Senhor, está doente. Cada um de nós conhece qual é a doença que tem que apresentar a Jesus. Aparentemente, qual foi a resposta de Jesus? Jesus não foi. Na visão de Marta, a oração não foi atendida, porque Jesus não foi. Mas qual foi a resposta que Jesus deu? Essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Os planos de Deus, queridos irmãos, nós nunca vamos conseguir entendê-los, não vamos. Durante toda a nossa existência, há muitos momentos em que nós não vamos encontrar a explicação pela forma como Deus age. Não vamos. Deus age de uma forma misteriosa e por isso sempre temos que agir com a nossa fé. Acontece muitas vezes na nossa vida, como aquele homem que tecia tapetes. E ele estava lá fazendo um tapete, passando ali os fios de diversas cores, e chegou uma pessoa vendo o trabalho dele, e viu aquele emaranhado de fios, pontas de fios, uma mancha escura aqui, uma mancha verde ali, mas nada fazia sentido. E falou para o homem que estava tecendo: mas o que você está fazendo? Esse tapete está muito feio, nada faz sentido no seu tapete. E o homem continuou tecendo, não deu muita atenção. E o crítico continuou ali: não faz sentido o que você está fazendo, que obra é essa?
E aí o homem fez assim: espere só um minuto. E ele virou o tapete. A pessoa estava vendo o avesso. No avesso nada fazia sentido. Aquelas pontas de linha, aquela mancha, aquela sombra, nada fazia sentido. Mas quando ele viu o outro lado, ele entendeu a beleza de todo aquele trabalho. Aqui na terra, queridos irmãos e irmãs, nós muitas vezes só vamos conseguir ver o avesso da nossa vida. E o que vai ser a grande alegria nossa no céu? Contemplar a Deus face a face. Não será mais o avesso, não será mais o Cristo oculto, com a sua face velada, mas nós o veremos claramente. Mas enquanto estamos na terra, muitas vezes não teremos essa confirmação, essa certeza, através dos nossos sentidos. Aparentemente, Jesus não atende à oração de Marta, mas ele disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Em muitas situações de nossa vida, é o que Jesus dirá para nós. Isso não é para o seu mal, mas é para a glória de Deus. E se é para a glória de Deus, vai resultar também no seu bem. Segundo momento da oração de Marta, Jesus não foi, o seu irmão morre. Marta tinha no coração a certeza: Jesus presente, meu irmão não morre. Mas ela se enganava: se Jesus estivesse lá, o irmão morreria da mesma forma. E quando Jesus chega, ela faz essa oração. A mesma liberdade que ela tinha para se dirigir a Jesus, dizendo que aquele que ama está doente, essa mesma liberdade dá agora a Marta a liberdade de falar para Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Foi uma revolta? Não. Foi uma queixa? Foi. Foi uma ficar revoltada contra Deus? Foi uma blasfêmia? Não. Mas era um coração ferido, um coração que sentia a dor da morte e que se queixa com aquele que a ama. Nós podemos rezar assim, queridos irmãos. Talvez quando a gente vai rezar, a gente pense assim: o que eu vou falar com Deus? Qual é uma palavra bonita para eu dizer para Deus? Deus não quer palavras bonitas se não vierem do coração. Se o meu coração está alegre, eu falo com Deus com alegria. Mas se meu coração está triste, se aqui dentro existe dor, é com dor que eu falo com Ele. Se as coisas na minha vida parecem que não fazem sentido, é isso que eu falo com Ele. Foi o que fez Marta: Senhor, como que o Senhor não esteve aqui? O meu irmão não teria morrido. Qual é a resposta de Jesus? Ou melhor, quais são as respostas de Jesus? Primeiro, ele garante mais uma vez: teu irmão ressuscitará. Ele está morto. Mas Jesus continuou dizendo: teu irmão ressuscitará. A palavra de Deus não falha. Deus não age do nosso tempo. O relógio de Deus não é igual ao nosso. O nosso é muito apressado e nós muitas vezes queremos acertar as horas no nosso tempo, do nosso modo de ver, e o relógio de Deus não é assim. Tudo tem o tempo certo. Teu irmão ressuscitará. É a primeira resposta de Jesus. Mas há uma segunda resposta que talvez fale mais a nós. O que o Evangelho diz aqui? É uma das poucas vezes que o Evangelho registra isso. Jesus chorou. Essa, queridos irmãos, é a resposta que Deus dá muitas vezes, diante do nosso sofrimento, diante da nossa dor, das nossas perdas, das nossas decepções. Ele chora conosco. Parece que Ele está surdo, parece que Ele está alheio a nós. Não, Ele não está alheio. Às vezes pensamos que Deus está lá no alto e não está nem um pouco preocupado com o que acontece conosco. E não percebemos que Ele está do nosso lado, chorando conosco. Jesus chorou. Chorou porque Lázaro morreu. Mas chorou muito mais, porque Ele viu Marta e Maria chorarem. Ele se compadeceu da morte de Lázaro, mas Ele iria ressuscitá-lo. Mas Ele se compadeceu mais ainda do sofrimento das duas irmãs. Essa é a resposta de Deus. Quando temos que passar por um momento difícil, e que é inevitável, como a cruz foi inevitável para Cristo, Deus não vai tirar esse sofrimento, porque é necessário, misteriosamente necessário. O que é que Deus faz? Ele chora com a gente. Compadecer é isso, é padecer junto. Deus se compadece, Ele chora com a gente. Tenha essa certeza, queridos irmãos e irmãs, Deus chora conosco. Ele chora com você, Ele conhece a sua dor. Parece que Ele está surdo, parece que Ele está cego, mas Ele está chorando com a gente, Ele sofre conosco. Terceiro momento da trajetória de Marta,
ainda agora mais sem esperança, ela fala para Jesus, diante do sepulcro: Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia. Por que Marta fala o 4º dia? Porque os judeus consideravam que a partir do 3º dia é que começava a decomposição e, portanto, já não havia mais nenhum sinal de vida, nem sequer a perfeição do corpo restava. Agora era somente o resto da morte que ia sendo ali destruído na sepultura. E por isso ela fala para Jesus: Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia. O que significam essas palavras muitas vezes em nossa vida? Senhor, não adianta mais, eu já rezei, eu já pedi, agora já não tem jeito, agora eu nem vou rezar mais, não adianta fazer nada, enquanto eu pude pedir ao Senhor e o Senhor não me ouviu, agora já era, não adianta mais. Quais são a resposta de Jesus para Marta nesse momento? Primeiro ele volta a dizer: eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? A mesma palavra do início: essa doença não é para a morte. No segundo momento: teu irmão ressuscitará. E agora novamente: eu não te disse para acreditares? Deus continua sempre firme na sua palavra. Por mais que nós balancemos, que nós fiquemos abalados, Ele continua firme. Segunda resposta de Jesus, Ele olha para o Pai e faz a oração. Jesus é sempre o mediador que está diante do Pai pedindo por nós. Ele sempre pede por nós. Ele deu a vida por nós para pedir a Deus por nós. E no momento do sofrimento, quando parece que já não tem mais jeito, já cheira mal, ou seja, já não há mais nenhum sinal de esperança, Ele continua pedindo por nós, porque Ele não desiste de nós. Terceira resposta de Jesus, Ele fala para Marta, Ele fala para o Pai, e agora Ele fala para o morto. Ele grita: Lázaro, vem para fora. Jesus grita para a morte. Lázaro ali representa a morte. Ele dá uma ordem ao sepulcro. Ele dá uma ordem ao morto que já cheirava mal. E o Evangelho fala de maneira muito clara, né? O morto saiu, voltou da morte. E aí se confirma o que Jesus disse no início: essa doença não é para a morte. Confiemos, meus irmãos. São essas respostas que Deus dá também para nós. Nos momentos difíceis de nossa vida, Ele também vai dar um brado. Ele disse diante do túmulo de Lázaro: tirem a pedra. Na nossa vida, muitas vezes, Ele vai fazer isso. Ele vai dar ordem a seus anjos que tirem as pedras de nosso caminho. A única coisa que Ele espera de nós é o que Ele pediu a Marta. O que Ele perguntou a Marta: eu sou a ressurreição, tu crês nisso? O que Ele pede de nós é isso, a nossa fé. Nós cremos, Senhor. Como Marta disse: eu creio que Tu és o Messias, o Filho de Deus que veio a esse mundo. Com esse Evangelho, meus queridos irmãos e irmãs, diante dessa trajetória da oração de Marta, uma oração que aparentemente não é ouvida, mas uma oração que é acompanhada o tempo inteiro pelo amor e pela misericórdia de Deus, nós estamos preparados para entrar na Semana Santa. O que é que Tomé falou hoje aqui no Evangelho? Vamos e morramos com Ele também. Iniciemos assim a nossa Semana Santa. Eu quero entrar na Semana Santa e quero morrer com Cristo. Como disse a segunda leitura, morrer para a carne, morrer para tudo aquilo que não é de Deus, vida nova. A Semana Santa me trará essa vida nova, na medida em que eu acreditar em Jesus, na sua palavra, que não falha, não é no meu tempo, mas ela não falha. Na medida que eu renovar a minha fé em que Ele é o Salvador, eu vou morrer com Ele, mas eu vou também ressuscitar com Cristo. Amém.